Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Nesse encontro entre chamas eu vou receber a Vanuska, que vai contar o percurso dela antes mesmo de ter conhecido o gêmeo, porque como ela explica muito bem, a gente não entra no percurso de chama no dia que encontra a chama, mas antes. E do percurso dela, várias questões antes já mostravam para ela, já preparavam ela para esse percurso tão lindo. E no final ela fala de um assunto que eu prometo para vocês que depois a gente voltará juntos para explicar melhor e para se aprofundar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Um grande beijo e bom vídeo! Olá, Van, tudo bom? Ei, bom dia! Bom dia, Júlia! Bom dia, gente! Primeiramente, obrigada por aceitar estar aqui com a gente, contando o seu percurso. A Van, a gente vai ter uma visão um pouco diferente da história. A gente não vai contar a história realmente, a gente vai falar das emoções e das sensações que ela teve. A gente decidiu fazer assim porque quando ela entrou no percurso, ela teve, Bom, ela já tinha uma mediunidade grande, mas isso desenvolveu ainda mais. Sensação muito forte, ela se permitiu mergulhar dentro dela para receber tudo isso. Ela é uma aquelas bem ins, e eu brinco que quando ela veio na minha vida foi o universo querendo esfregar na minha cara algumas questões ligadas a mim, mas que eu continuava não querendo ver, né? Então nada é por acaso. Sim, né? Faz Então parte. eu vou deixar você falar, Van, tá? Contar tudo o que você passou e eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Obrigada, meu amor. Bom, vamos lá. Gente, eu tentei organizar a minha ideia o melhor possível para deixar um pouco clara para vocês, pelo menos a parte das sensações do meu percurso. Hoje eu estou na parte que eu nem sei o que eu sou nesse percurso. Né? A gente tem esses momentos, né, Júlia, de uma sensação de desligamento completo e que você diz assim, bom, se eu sou ou se eu não sou, estou entregando, eu falo a Mãe Divina, né? Eu estou entregando a Mãe Divina para que ela organize para mim, porque tudo é da forma que tem que ser na vida da gente, sempre, sempre. Olha, interessante. Vamos lá. Eu estava falando para parecido com o que você disse. Falei assim, olha, que eu sou, eu tenho certeza. Agora, se eu vou me reunir ou não, daí eu também, justamente, eu deixo o universo saber quando que é o momento mas eu acho que essa é a questão justamente que a gente tem que trabalhar desse soltar, né, do soltar o controle. A gente não tem o controle de quando vai ser, né? Então, de nada na realidade, né? Controle é uma das maias na vida da gente. Eu vou continuar contando. Vai lá. Então, eu sempre tive muita mediunidade, sempre, desde muito novinha. E aconteceram muitos fatos na minha vida em relação a isso, né? De ver, de ouvir, de sentir, de ter informações da espiritualidade. Minha família era católica, mas aquela católica que também tinha uma parte da família que era da Umbanda de Mesa Branca. Então, nós sempre tivemos muita tranquilidade em relação a essa questão espiritual. Bom, aí eu fui, pela própria espiritualidade, eu fui levada a sair de um percurso que eu estava, que era para ser arquiteta, né? Eu estava fazendo escola técnica, eu tive 3 sonhos consecutivos, que na realidade eu sei que não são sonhos, foram momentos de viagem astral que eu tive e encontrei com uma pessoa, e em 3 noites diferentes e consecutivas, eu tive a informação de que eu precisava conhecer mais das emoções humanas. E foi aí que eu já tinha feito inscrição para fazer arquitetura, de faculdade, tudo. Eu mudei radicalmente, eu fui para psicologia, né?
E nessa mudança, eu acabei parando em São Paulo, fui fazer psicologia em São Paulo. Quando eu fui para fazer psicologia em São Paulo, eu conheci um rapaz, que foi um dos meus primeiros namorados, lá nesse local, em Taubaté, que não foi o meu marido. Nós namoramos quase um ano. O interessante disso é que este primeiro namorado e o meu esposo, eles faziam aniversário no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano. A mãe tinha a mãe dos dois era pedagoga na escola, o pai dos dois era vice-prefeito e tinham sítios, os dois, primeira infância foi criada no sítio, quer dizer, e os dois fazendo medicina, né? Muita coisa em comum mesmo. Esse meu primeiro namorado, a gente teve um término e logo em seguida, uns 6, 7 meses depois, eu comecei a namorar com o Hélio, que foi meu esposo por 30 anos, né? O Hélio tinha, apesar dele ter uma luz imensa, ele brincava comigo, né? Que eu era a bruxa do Paraguai. Ele me chamou de bruxa do Paraguai, porque ele sabia que eu não era o estereotipo de bruxa, que é aquela coisa do ser ruim, né? Que faz mal, por isso a bruxa do Paraguai. Porque às vezes eu falava as coisas e daí a pouco acontecia. Não dava 6 meses, a coisa acontecia. Eu sentia as coisas e informava, daí a pouco ficavam claras. Ou eu sonhava, ou eu escrevia, e logo parecia que o universo ia guiando para aquilo acontecer. E eu notava que tanto na minha mãe, antes de eu ir fazer psicologia, quanto no meu companheiro de vida, até então, assustava. Essas questões assustavam muito. Então, eu fui deixando esta parte, esses estudos que eu tinha. Eu estudava muito a Teosofia Secreta, de Helena Blavatsky, né? Eu tinha uma série de livros da Annie Besant. Quer dizer, eu tinha um envolvimento de estudo também, em termos de teosofia, mais aprofundada, grande, quando eu era adolescente. E eu fui largando, eu fui deixando, devido a esses medos. E eu hoje reparo que, na realidade, o que eu fiz foi aumentar a minha empatia para poder compensar o que eu tinha de sensibilidade extrasensorial. Toda para empatia, então, os meus atendimentos como psicóloga acabavam tendo um plus, porque muitas vezes o cliente entrava e na hora que, sempre, a primeira coisa que eu fazia era dar um abraço no cliente. Eu podia nem nunca ter visto, a primeira coisa que ganhava era um abraço. E ali já tinha uma conexão muito forte, né? Primeiro porque a gente não está acostumado a ser acolhido, né? A sensação do abraço sendo algo invasivo, porque nem todo mundo te abraça querendo te acolher e te cuidar, às vezes são abraços falsos, e então a gente se sente invadida no nosso espaço. E aí a gente ia, neste abraço, acabava que eu tinha uma conexão com a pessoa tão grande, que a pessoa me falava uma coisa e eu ouvia outra. Era louco, né, assim. E aí eu começava dentro de mim, né, mas pera, ele está falando isso, mas eu estou sentindo e ouvindo aquilo. E aí eu ia devagarinho, conversando com o cliente, e acabava que aquilo que eu estava ouvindo era o real. E o que a pessoa estava me mostrando vamos dizer assim, era uma carapaça de proteção, porque aquele real ela não sabia como me mostrar. Bom, chegou uma fase da minha vida em Mossoró, nós mudamos para Mossoró, eu e o Hélio. Também a espiritualidade nos levou para lá.
E eu falava com ele, Hélio, nós não vamos ficar para sempre aqui. Nós não vamos ficar para sempre aqui. Tenha consciência que nós não vamos ficar para sempre aqui. E a coisa lá foi maravilhosa. Tivemos grandes crescimentos. Ele era um companheiro de muita luz. O próprio nome diz, né? Hélio. E era mesmo. Se eu inventasse fazer reiki, eu fui fazer o curso de reiki, ele foi comigo. Então, mesmo ele sendo médico, ele era reiki nível 2, né? E eu já tinha ido para o nível 3. Resolvi fazer o curso Tantra, foi comigo. E fizemos o curso de Tantra para casal. Fui fazer o curso de cromoterapia, porque aromaterapeuta eu já era, antes de conhecê-lo, de cromoterapia, ele foi comigo. Então, tudo ele participava e ele tinha um conhecimento vastíssimo. Eu nunca vi uma pessoa para ter tanta profundidade de conhecimento. Enfim, chegou um período que eu comecei a me entristecer. Era uma saudade daqui, da onde eu estou hoje. Hoje eu moro no Espírito Santo, eu não moro mais em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E que eu não conseguia compreender. E aí ele foi, e ele comprou um terreno para mim, me deu um terreno de presente numa área de montanhas. Mossoró é muita chapada, mas tem uma área que é Martins, que ela é montanhosa, é mais fria, e muito parecida com a região que eu estou hoje. Lembra bastante. E ele via que quando eu ia para lá, eu ficava mais serena. Então, ele foi e me deu um terreno lá. Isso me segurou mais um tempo, sabe? Me acalmou um pouco minha alma. Só que como eu vi que não era lá, né? Mesmo sendo muito similar, a alma puxa. Sabe, Júlia? A alma da gente puxa. Eu não conseguia entender, porque a família que eu tinha aqui no Espírito Santo, na época, não eram meus pais mais, porque meus pais já estavam morando lá comigo, em Mossoró, não era minha irmã, porque minha irmã já morava em São Paulo, não era a família do meu esposo, porque também eram de São Paulo, mas era uma necessidade imensa de voltar para cá, para o Espírito Santo. Muito grande. E eu retratava como eu preciso ficar perto da minha família. Mas como perto da sua família? Se a sua família já está perto de você. Era uma coisa louca. Eu comecei a me deprimir. E eu via que o que eu tratava nas pessoas, principalmente nas mulheres, estava acontecendo comigo. Eu estava me fechando, eu passei a não querer receber as pessoas em casa, eu passei a me trancar num mundo de livros. Eu lia 4 livros brincando, com o pé nas costas, né? E não era um livrinho fino, não, era 300, 400 páginas cada um. Virei traça de livro, porque era uma fuga. Minha fuga foi em literatura, em estudo novamente. E neste período eu já tinha 2 filhos, um rapazinho e uma menina, só que eu cheguei para ele e falei, olha, eu estou indo embora, daqui a 1 ano eu vou embora, vem comigo. Aí ele falou, olha, não tem como, meu trabalho é aqui, minha vida é aqui, eu fiz carreira aqui, meu nome é aqui, né? E você também, seu nome é aqui, você é uma puta de uma psicóloga, dá aula para faculdade, tudo, como é que você vai largar tudo assim, né? Uma carreira com gente esperando em fila para ser atendido por você, e você vai sair daqui como? Eu falei, olha, eu não sei, eu sei que eu vou embora. Isso foi num Réveillon. Falei para ele, olha, este Réveillon eu estou entrando aqui, do outro eu não entro mais. Não me pergunte, Júlia, por quê? Sabe? Era sensação interna. E uma profunda tristeza de estar lá. E o que eu ia encontrar aqui, eu não sei. Enfim,
Quando vira o ano, passou um ano e eu pedindo a ele, se organiza, vamos, não. E ele achou que era brincadeira, que era mais uma das coisas. Ele devia ter visto. Veja, a espiritualidade ela é tão correta que o Hélio sempre me ouviu. Ele sempre me ouviu. Quando eu começava a falar alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade olfativa espiritual muito grande. Então, com 2, 3 dias antes dele adoecer, eu falava para ele, Hélio, você mudou o cheiro. Vigia, porque você vai adoecer. Interessante. Sabe? Aí, e era, sabe? Então, ele começou, ele era muito atento a isso. Quando eu falava, estou sentindo o cheiro, eu tinha audição, hiperaudição e hiperolfato, né? Como eu digo que cada pessoa tem uma mediunidade diferente, né? É. A mediunidade nunca é idêntica, né? É interessante essa coisa do olfato. Muita. O meu é marcante, sabe? E, bom, aconteceu que eu vim embora. Deu 2 minutos, eu juntei uma mala minha, uma mala da minha filha e vim embora para Vitória, para o Espírito Santo. Nessa vinda para cá, eu não tinha onde morar. Não tinha onde morar, tinha pouquíssimo dinheiro, porque eu não me preparei para sair de casa, eu não planejei sair de casa. Eu sabia que eu tinha que ir, então eu peguei e fui. Sabe, aquela coisa do eu preciso ir, porque se eu continuar aqui eu morro. A minha sensação é exatamente essa. Eu passei um ano com a sensação de que se eu não fizer alguma coisa e eu continuar aqui, eu vou morrer. Tinha certeza, tá? E ele falava, Vanuska, é loucura, Vanuska, tá, tudo bem, né? Loucura ou não, foi o que eu fiz. E eu cheguei em Vitória sem ter aonde morar, sem nada. Eu fui acolhida por uma prima e o esposo dela, graças a Deus, pessoa maravilhosa, que eu fiquei 45 dias na casa dela, até que uma tia virou para mim e falou assim, Vanuska, eu estou com um apartamento fechado, estou pagando condomínio e luz do local, fica lá, apartamento todo montado, sabe? E é no centro de Vitória, que é o centro antigo de Vitória, que eu sempre fui apaixonada na área antiga de Vitória. Olha como as coisas são. E fui morar na área antiga de Vitória. Quando eu coloquei o pé dentro do apartamento dela, eu ouvi 2 anos. E 2 anos? Falei, bom, mãe divina, se são 2 anos, significa que daqui a 2 anos a senhora vai arrumar uma casa para mim, eu vou poder, né, sair do apartamento da minha tia, indo para um lugar meu, nem que seja alugado. Ou que o Hélio está vindo, a gente já vai arrumar uma casa para a família. E assim foi. E nesses 2 anos, eu e o Hélio ficamos nessa de eu em Vitória, ele em Mossoró, e a gente se vendo pelo menos uma vez por mês. Ou eu ia ou ele vinha, né? Nisso, meu filho fazia faculdade lá, ele acabou falando, não, mãe, eu quero ficar com você. E aí ele transferiu a faculdade dele para Vitória. Eu renasci. Da mesma forma que eu estava me sentindo morrendo em Mossoró, eu comecei a me sentir renascendo em Vitória. Eu larguei uma estrutura de casa completa, tínhamos 2 carros, 5 funcionários dentro de uma casa, né? E eu tinha tudo: jardineiro, copeira, cozinheira, babá, faxineira, para ir para um apartamento emprestado, sem carro, sem nada. E a gente pegava ônibus. Aí, quando eu falo que o sucesso de um não é o sucesso do outro, né? Às vezes a gente chega numa coisa que checklist de sucesso, né? Então, para as outras pessoas, nossa, ela tem tudo para ser feliz. E às vezes, e o pior de tudo é que quando a gente está nessa situação, possivelmente, em algum momento, você pode ter se sentido um pouco ingrata,
né, por ter tudo que as pessoas querem e você tá se sentindo morrendo naquilo, né? Exatamente, exatamente. Eu olhava em volta, eu falava, meu Deus, eu tenho um marido maravilhoso, porque o Hélio sempre foi maravilhoso, ele era louco, apaixonado por mim, sabe? De levar café na cama, de fazer comida à noite, sabe? De me dar joias, tudo. E eu me sentia morrendo. Eu estava morrendo. E aí eu respirei. E aí eu comecei, mesmo indo de ônibus, por exemplo, eu ia para a praia com a minha filha para caminhar à noite, para ela andar de patins. Quer dizer, a gente passeava em museu, em teatro, a gente começou a renascer, nós duas, né? Ela entrou para outra escola e levar ela a pé para a escola e voltar, e tudo era lindo, e tudo começou a florir em volta, né? E mesmo assim, nesse período, o Hélio viu que a gente estava mudando e estava bem, então ele resolveu que ele ia tentar, pelo menos, fazer alguns concursos. E assim foi. Tô contando essa história. Ai, mas o que isso tem a ver com chama gêmea? Eu chego lá. Tá? Bom, deu 2 anos exatos. Eu comecei a vir, um pouquinho antes, um 1 ano e meio, eu comecei a vir para o Alto da Serra, no Espírito Santo, para o lado de Martins, Marechal Floriano, Pedra Azul. Quem conhece o Espírito Santo sabe mais ou menos o que eu estou falando. É uma área rural turística de alto de montanha, então aqui é bem mais frio, né? É um clima totalmente diferente. Com 50 minutos você está na praia, mas aqui é alto, é bem alto. E eu fui para a casa de uma amiga e num dos meus passeios, eu passei na frente de um chalezinho que tinha de frente de uma lagoa. E eu olhei para o chalezinho e falei, meu Deus, seria um sonho morar aqui. E passou. Fui para um festival da cultura alemã da região aqui e vi as crianças dançando a coisa mais linda do mundo, a dança alemã, com as roupinhas, tudo caracterizado. E eu, nossa, seria uma emoção poder ver minha filha dançando isso. Eu falei, ai, Manu, que ridículo. Primeiro, porque você não mora aqui. Segundo, porque eles são extremamente fechados, isso jamais vai acontecer. Sua filha nem alemã é para fazer dancinha alemã. Se bem que o Hélio tanto tinha descendência alemã quanto descendência italiana. Ele era a mistura dos dois. Eu que sou bem brasileira, sabe? Sem raça definida nenhuma. É a bagunça. Aí, bem, deu os 2 anos que eu ouvi. O que aconteceu? Os meus filhos pediram, mãe, vamos passear lá em cima? Passar um final de semana? Eu falei, vamos, né? E nesta mesma semana que os meninos me chamaram, que eu marquei com essa minha amiga para me alugar a casinha que ela tinha uma casinha de aluguel de madeirinha. O diretor do Sebrae da região me chamou, porque eu faço, né? Sabonetes artesanais, partindo do zero, e todos... Gostou? E todos para tratamento de pele, né? Todos voltados com ervas, com tratamento fitoterápico. E o Rui me chamou e falou assim, Vanusca, teu material tem tudo a ver com a região lá de cima, tá? Porque o agronegócio lá é de produção familiar, que é a sua característica, de coisas naturais, que é o que nós temos lá. Você nunca pensou em morar lá? Eu falei, opa, sim, sempre quis morar lá desde adolescente, mas nunca tive a oportunidade, nem nunca pensei como poderia ser. Enfim, juntou as duas coisas na mesma semana. E viemos no final de semana. Ficamos na casa dessa minha amiga e eu resolvi ir caminhar.
estou caminhando, passo exatamente de frente desta casinha de madeira. E tinha um senhor cortando a grama da casa de madeira. Aí eu falei assim, ai, se eu me permite andar pelo jardim um pouquinho, porque eu sou apaixonada por essa casa. Era meu sonho morar nela. Aí ele olhou para mim assim, a casa está para vender, por que a senhora não compra? Eu falei, não tem dinheiro nem para comprar um carro. Como é que eu vou comprar uma casa? Aí, eu conversando com ele falou assim, não, mas peraí, deixa eu dar uma ligada para o proprietário, mas pode passear. Aí eu comecei a andar pelo jardim, daí a pouco ele abre a porta da casa, eu fui conhecer a casa dentro, e aí o proprietário da casa estava subindo, estava vindo para o lado de cá. Ele não ia passar na casa, mas ele ia passar nas proximidades. Quando o jardineiro falou com ele que tinha uma moça lá, que estava vendo a casa, que pererê, pororô, conclusão. Ele foi na casa, chegou na casa, em vez de vender, ele resolve me alugar a casa, e me alugou a casa exatamente o valor que eu pagava a escola da Ive. O mesmo valor da mensalidade da escola da Ive. Eu voltei para a casa da minha amiga com a casa alugada. Eu saí sem planejar coisa nenhuma, voltei já sabendo que eu ia mudar de novo. Né? Aí eu cheguei na casa da minha amiga e minha amiga falou, você tá ficando doida? Como é que é isso? Peraí, você vai vir para cá como? Você não tem móvel, você não tem nada, Vanuska. Eu falei, sim, eu tenho meus filhos, eu tenho uma mala, e eu tô saindo de uma casa que tem tudo para outra casa que tem tudo. Porque a casa... Hein? Ela estava mobiliada, a casa. Toda mobiliada, toda. Até cristais tinha na cristaleira da mulher. Ela ia me alugar completa a casa. Olha que loucura. Aí eu falei, meu Deus, mas se eu vou pegar o dinheiro que eu tenho para pagar o aluguel da casa, em vez de pagar a escola da Ive, o que eu vou fazer com a escola da Ive? Aí vira minha amiga e fala assim, Vanuska, mas a escola pública daqui é uma das escolas mais bem conceituadas do Estado. Ela tem um alto nível de aceitação e de passar no vestibular. Ela é uma dos top do Estado. Falei, gente, que isso? Como a espiritualidade é linda. Ela coordena tudo. A gente é que tem uma resistência grande em permitir a mudança. E como eu normalmente não resisto, né? Eu junto a malha e força. E vai. Porque eu parto do princípio assim, se você segue o fluxo te traz o que você precisa. Se você fica resistindo em prol do que é externo... Do ego, né? Eu não sei se é ego, Júlia, são os valores sociais, os valores familiares, as crenças externas, sabe? Começa tudo a travar na vida da gente, pelo menos na minha, tá? Então, eu tô... Que sua alma decidiu, né? São as pessoas que você vai criando para agradar, para entrar, para se encaixar, né? Mas não é o caminho certo. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu vim embora, me transferi a minha filha para a escola, eu fiquei... A escola é maravilhosa, porque os professores são pessoas que nasceram aqui, que estudaram na escola e que hoje são professores que dão aula para os filhos, para os sobrinhos, para o filho da vizinha, para o filho da prima. Quer dizer, todos se conhecem e todos se cuidam, né? E tratam com muito carinho cada um. Então, eles conhecem os filhos da gente pelos nomes. Pela primeira vez, eu estava numa escola pública com a minha filha e encantada com tudo. Minha filha foi chamada para participar do grupo de dancinha. Quando a primeira vez que eu vi ela dançando e que a lembrança veio na minha cabeça, eu falei, gente, olha isso. Eu estou numa casa que eu achava que ia ser um sonho morar nela. Eu estou com a minha filha fazendo a dancinha
que eu visualizei lá atrás, falei, nossa, seria a coisa mais linda, aí as lágrimas correndo, né? Porque aí você se enche de uma gratitude tão grande que o peito parece que expande e você não acredita, mas é de não acreditar, de uma alegria profunda. Neste período que a gente estava nesta casa, quase no final do ano, meu esposo vira para mim e fala assim, Vanuska, começa a procurar sítio na região para a gente poder começar a fazer uma estrutura. Teve um dia que eu fui tentar chegar num sítio, eu atolei o carro, e aí, graças a Deus, por um milagre divino, tinha um rapaz passando de bicicleta. Bom, aí, neste dia, eu tinha saído do carro para empurrar o carro atrás, e o rapaz, que era mais levinho, ia tentar tirar o carro do atoleiro. Conclusão, eu levei um banho de lama, eu tinha lama pingando até das pestanas. Sabe aquela coisa imunda? Pois é. E eu voltei para casa, mas danada da vida, porque eu tinha agarrado o carro e estava coberta de lama. Quando eu passo na lateral da casa, meu vizinho estava com uma equipe de construção refazendo o muro dela. E tinha um homem encostado num poste. Os meus olhos cruzaram com os olhos deste homem. E na hora eu ouvi, você é deste homem. Falei, pronto, tô louca, né? Pirei de vez. Primeiro, sou casada. Segundo, gosto muito demais do meu marido. Terceiro, meu marido está querendo vir para cá. Eu tô carente, só pode. É carência isso. Então, liguei para ele e falei, vem embora, já, agora. Estou precisando de você aqui já, né? E depois disso, a gente se esbarrava. Parecia que o universo colocava aonde quer que eu fosse, ele aparecia, ou eu chegava onde ele já estava. E mesmo assim, a gente não se conheceu. Ficou uma coisa meio que... Sabe quando você troca olhar? Mas... Porra, Júlia, eu estava casada, sabe? E isso, para mim, para Hélio, sempre foi uma coisa muito correta. Mesmo a gente estando separado, assim, ele numa casa e eu em outra, numa casa. Ele na nossa casa, em Mossoró, e eu na nossa casa, em Vitória, né? Mas era a nossa casa, duas casas nossas, né? E a gente sempre junto. E se ligando direto, e indo ficar junto direto, e criando uma coisa nova, que era procurar um sítio. E esse homem aparecia o tempo inteiro em volta, sabe? E aquela coisa na cabeça que fica quando você encontra a sua chama, no seu gêmeo. Como assim, meu Deus? Não... Senhor, calma. Eu sou mulher casada, eu gosto do meu marido. Né? Que é isso? É tentação, né? Você está me testando.